A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Marcos. Estarei trazendo uma palavra para a nossa meditação. Nessa palavra eu espero que Deus venha falar no seu coração e na sua alma, trazendo uma meditação para a sua vida. A palavra ela está escrita no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 22. O título diz assim: Davi se esconde na caverna de Adulão. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles, e eram com ele uns 400 homens. Amados, essa palavra de 1 Samuel, capítulo 22, a partir do versículo 1, ela destaca o fato do rei Davi estar fugindo da presença do rei Saul e se escondendo dele na caverna de Adulão. Vamos imaginar como é que estava o ânimo de Davi. Saul procurava oportunidade para matar a Davi. E Davi com certeza estava abatido, cansado de fugir, angustiado, triste, cabisbaixo. Mas Davi tinha uma coisa que as outras pessoas não tinham. O que Davi tinha que os outros não tinham? O Espírito de Deus. O óleo da unção que o profeta Samuel havia derramado sobre Davi, a unção do Espírito Santo que estava sobre Davi. E era um diferencial muito grande, por quê? Porque quem estava sustentando Davi era o Espírito Santo. É tanto que a Bíblia diz que nessa época, o pai de Davi, a sua mãe e seus irmãos vai ter com ele na caverna de Adulão. E quando a palavra de Deus diz que o pai de Davi e a mãe de Davi vai ter com ele na caverna de Adulão e seus irmãos, o Davi já vem de uma sequência de fuga, escapando da morte, da perseguição de Saul. Na cabeça de Saul, se ele matasse o rei Davi, o problema dele estaria resolvido. Mas, amados, o Espírito de Deus havia se retirado da pessoa de Saul. Em outras palavras, quem governava não era Saul. E também não era Davi. Porque a direção do governo de Israel vinha de Deus, do Espírito de Deus. Logo, sem o Espírito de Deus, não havia força suficiente para um governo que alcançasse os objetivos de Deus naquela nação. Então era necessário não somente um rei, mas um sacerdote, um ungido. E Davi, mesmo fugindo, ele tinha esses adjetivos. É tanto que a palavra de Deus fala que a mãe dele vem encontrar com ele, o pai dele vem, os irmãos dele vêm, e também vem encontrar com Davi quem? No versículo 12 diz: E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles, e com eles uns 400 homens. Deus usa aquela situação na vida do rei Davi para levantar o primeiro exército de Davi. O cabra não tinha sido ungido rei oficialmente, mas ele já tinha recebido a unção do Espírito Santo. E essa unção destacava Davi no meio de qualquer situação. Como assim? Ele tinha a unção da liderança.
E aquelas pessoas que se juntou a Davi, elas estavam sem esperança, não tinha muito para onde ir, e elas necessitavam de alguém para dar uma direção na vida delas. Deus usa essa situação para fazer Davi o líder deles. E a unção que está de Davi começa a passar para aquele povo. Aquele povo deixa de ser um povo simplesmente abatido, simplesmente triste, simplesmente amargurado. Eles começam a ver o agir do Espírito de Deus na vida de Davi. E devido a esse agir do Espírito de Deus na vida de Davi, é como se falasse assim, ó, Davi, a unção de Davi está passando para os demais. Desculpa a expressão que eu vou usar, é contagioso o poder do Espírito Santo. Então, aquelas pessoas começam a pensar de forma diferente, começam a ver a fé de Davi, o comportamento de Davi. Porque Davi, se ele estava triste, ele orava. Se ele estava triste, ele fazia hinos para cantar. Então a vida de Davi era um refúgio em qualquer circunstância na pessoa de Deus. O crente deveria ser assim. Inclusive lá no livro de Tiago diz o que? Se está alegre, cante louvores. Se está triste, ore. E Davi vivia isso, além da unção que ele tinha. Então assim, o que eu estou querendo dizer? Vamos para um momento de meditação no seguinte. As pessoas oram por imposição de mão, aquele que é cheio do Espírito Santo, as pessoas são batizadas. A unção da pessoa, a vida que a pessoa tem com Deus, no altar, impacta os demais. Então a vida de Davi impactou a vida daqueles 400. Aquelas pessoas estavam fugindo de uma sociedade que estava cobrando dívidas, homens que as esposas tinham abandonado, homens que tinham perdido contato com seus filhos, homens que tinham crimes sem solução. E Davi agora, Deus usa a vida de Davi para ser uma libertação na vida daquelas pessoas. E usa aquelas pessoas para ser um exército ungido por Deus para proteger Davi. E a Bíblia destaca que nessa época Davi pega o pai dele, a mãe dele e os irmãos dele e leva para a terra de Moabe. E pede a ajuda dos moabitas, para que o pai dele, a mãe dele e os irmãos fiquem naquela terra para estar protegido da fúria de Saul. Mas Davi mesmo, ele volta e fica com esse exército na caverna de Adulão. Ali vem o profeta Gade e fala para ele, olha, não fique muito tempo neste lugar. Procura escapar deste lugar. Saul pode te surpreender aqui, neste lugar. Então a Bíblia fala que após Davi deixar o pai dele e a mãe dele na terra de Moabe, o profeta Gade diz para Davi, olha, não é bom que você fique muito tempo nesse negócio aqui, na caverna de Adulão, você pode ser surpreendido aqui dentro. Então Davi vai para o bosque de Herete. Amados, Deus dá direção para Davi para sair dali. Cada passo de Davi começa a ser direcionado por Deus com o tempo. E Deus não deixa Davi sozinho. Assim como Deus não deixou Davi sozinho, por causa do plano que Deus tinha na vida de Davi, e levantou 400 homens e mudou a vida daqueles 400 homens por amor ao rei Davi, levantando um exército para proteger ele. Assim, quando Deus tem um projeto na vida de uma pessoa, ele levanta outros para ser aqueles que vão abençoar aquele outro por causa de um projeto. Agora, Deus ele nunca levanta uma pessoa exatamente só por causa dele. Os objetivos de Deus, ele está ligado a um objetivo central,
na palavra de Deus. Pastor, de que você está falando? Quando Deus ungiu Davi, Deus tinha um objetivo. Qual que era o objetivo de Deus? Manter a nação de Israel unida em um propósito para um futuro próximo, que viria o filho dele, que é o centro do evangelho. Hoje não é diferente. Hoje Deus levanta homens, mulheres de Deus voltados para um propósito. Qual o propósito? O propósito do evangelho. Um propósito de alcançar almas para o reino de Deus. Através da vida de Davi, Deus traz de volta aquelas 400 almas, a alegria, a esperança, a mudança de comportamento, porque aquelas 400 vidas já não tinham mais esperança, já estavam à margem da sociedade. A pergunta que eu faço para vocês é: como é que está a sua vida? Como é que está a sua esperança? Já está à margem da sociedade? Você já olha para a sua situação e pensa que não tem solução? Eu sou aquele que veio aqui agora para te dizer: olha, há uma solução. E essa solução está no Deus de Israel, o mesmo que ungiu o rei Davi, em que levantou aquele exército de 400 pessoas. Deus não usou pessoas da época, irmãos, capazes de puxar a espada, não usou os melhores soldados, não usou os melhores jovens daquela nação, não usou os homens mais valentes. Deus pegou aquilo que socialmente falando não prestava, aquilo que socialmente a sociedade já não queria mais. Mas por amor ao rei Davi, ao projeto que ele tinha para aquela nação, para o reino de Deus, Deus levanta aquele exército de 400 pessoas. Assim Deus vai fazer na vida daquele que ele tem promessa, na vida daquele que ele tem um chamado, na vida daquele que ele tem um propósito. Se você sabe que Deus tem um propósito da história da sua vida, e você crê que Deus é com você, você tem que olhar para esse Deus e encontrar em Deus um refúgio de esperança. Porque nada foge do olhar de Deus, nem do controle de suas mãos. Então, se nós somos servos de Deus, nós temos que saber a quem nós estamos servindo. Aquela mesma unção que o rei Davi tinha, de herói de guerra, agora chega na vida daqueles 400 homens. Aquela mesma coragem que o rei Davi tinha, agora está chegando na vida daqueles homens. A fé que o rei Davi tinha, agora passa para aqueles homens. Eu acredito que aquelas pessoas começam a pensar de uma forma diferente. Mas por quê? Porque eles são contagiados pela unção do Espírito Santo. Eles são impactados pela presença de Deus. Então, onde tem presença de Deus, tem poder. Onde tem presença de Deus, tem manifestação de glória. Onde tem presença de Deus, acontece uma mudança extraordinária para o progresso. E Deus, Ele quer fazer você progredir. Deus quer mudar a sua história de vida. Então é necessário você se aproximar de Deus. A própria Bíblia diz que aquele que pede para Deus, que procura se aproximar de Deus, é necessário que ele crê que Deus é capaz de abençoá-lo. Amados, nós vivemos em uma sociedade que milhões de brasileiros estão com o nome no SPC, no Serasa, no CCF, mais endividado do que tudo. Muitos estão sem nenhuma esperança, outros estão com problemas judiciais, outros com problemas de saúde, outros
que eram extremamente apaixonados, perderam sua esposa ou perderam seu esposo. O que não falta na sociedade são problemas. Assim como na época do rei Davi, não faltava problemas para aquelas pessoas. E quando aquelas pessoas vão ter com o rei Davi, a unção que estava no rei Davi passa para aquelas pessoas. O espírito de bom ânimo, o espírito de esperança que Davi tinha, agora estava também sobre eles. Então, o que eu estou convidando você é para você conhecer esse Deus maravilhoso, esse Deus todo-poderoso, esse Deus que abençoa o seu povo. A palavra de Deus chega a dizer: nunca vi um justo, nem um filho do justo, a sua descendência, mendigar o pão. Eu não sei a sua situação, mas eu sei de uma coisa: tem um Deus todo-poderoso, que ele não precisa do recurso de ninguém para mudar a história de vida de ninguém. Ele é mais do que capaz, sozinho, de mudar a sua história. E por isso que eu vou lhe dizer isso. Quem é que ajuda Deus a criar todas as coisas? A palavra de Deus fala que no princípio Deus criou os céus e a terra e tudo quanto nele existe. Mas a Bíblia não fala que ele teve ajudantes. A única coisa na Bíblia que fala no plural é quando Deus cria o homem. E aí ele olha, criadão, e fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Está no plural, né? Mas quando Deus fala isso, ele está falando dele, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Então nós somos um ser trino, somos semelhante ao Deus Pai, somos semelhante ao Deus Filho e somos semelhante ao Deus Espírito Santo. Só que a Bíblia diz que ele se torna um, porque um só é o propósito dos três. Não há em toda a Escritura nada que existe na terra que outro ser criou, a não ser o próprio Deus. E a Bíblia chega a dizer que no meio do povo de Israel, do povo eleito de Deus, do povo escolhido e separado por Deus, não houve Deus estranho. Ou seja, a soberania de Deus sobre este povo, sobre os seus escolhidos, é inquestionável. O zelo de Deus por essas pessoas não cabe questionamento. Nós chegamos em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, diz: ouve, ó Israel, o Senhor, seu Deus, é o único Deus e fora dele não há Deus. E é desse Deus extraordinário, maravilhoso, e nós estamos falando do carinho dele, do amor dele, do zelo dele por nossas vidas. Esse Deus zelava da vida de Davi. Davi fugiu sozinho para a caverna de Adulão, mas Deus não deixou ele sozinho. Imagina que Davi chegou lá triste, mas Deus não deixou Davi triste. Deus não deixou Davi sozinho. Você pode estar nessa situação sozinho, mas não significa que você vai ficar sozinho. Do mesmo jeito que eu acredito que Davi chegou naquele lugar, com o espírito angustiado, abatido, triste, mas crendo no Deus de Israel e na promessa, buscando esse Deus, orando a esse Deus, consagrando a vida dele a esse Deus, se separando do mundo, das práticas do mundo. Dessa mesma maneira, eu gostaria que você colocasse a sua vida no altar, colocasse a sua esperança nas mãos de Deus, se voltasse para Ele. Eu te pergunto uma coisa: o que você tem a perder no fato de confiar a sua vida,
a sua existência nas mãos de Deus? Você acha que você vai ter algum prejuízo em entregar a sua existência, a sua causa nas mãos de Deus? Eu quero que você reflita, eu quero que você pense sobre isso. Porque Davi, se ele voltasse para trás, para dentro da cidade, Saul estava já de espada desembainhada para cortar a cabeça dele. Ou seja, a sepultura de certa forma estava aberta e ele estava fugindo. Só que Deus estava com ele. Você está nessa situação aí, e talvez você esteja dizendo assim: Deus não está comigo. Aí eu te pergunto: Deus é mentiroso? A Bíblia diz que Deus disse: jamais eu te deixarei, jamais eu te desampararei. Deus está aí com você. Ele só está esperando você entregar a sua necessidade, a sua causa nas mãos dele. Naquele dia que Davi fugia, com certeza ele fugia preocupado com a mãe dele, preocupado com o pai dele, preocupado com os irmãos dele, e sem ninguém para apoiar ele senão Deus. A Bíblia diz que o pai de Davi, Jessé, sua mãe e seus irmãos, foi encontrar com Davi na caverna de Adulão. Ali a primeira alegria que Deus dá para Davi, ali na caverna de Adulão. Eu imagino o alívio de Davi de poder abraçar o seu pai, de poder abraçar a sua mãe, beijar o rosto da sua mãe, poder abraçar os seus irmãos. E Deus olhou e falou: tá pouco. Eu vou trazer mais 400 pessoas. Eu vou mostrar para você, Davi. Talvez você seja o Davi de hoje. Mostrar para você, eu estou com você. Eu vou trazer 400 pessoas para te apoiar. Vou trazer 400 pessoas para você liderar. Davi, eu estou começando a mudar a sua história. Estou começando a mudar a sua vida. Eu estou te ungindo como líder de 400 homens. Ali Deus levanta o primeiro exército de Davi, e entre aqueles homens surgem entre eles valentes de Davi, homens de grande valor. A sua situação Deus ainda pode mudar, e você pode se tornar uma pessoa que Deus ainda vai usar muito, de grande valor. Vamos entregar a sua causa nas mãos de Deus? Estou te convidando para orar comigo agora, em nome de Jesus. Vamos curvar a nossa cabeça. Fala assim comigo, ó. Senhor Jesus, em seu nome, nesta noite, eu entrego em suas mãos a minha causa. Senhor Jesus Cristo, eu te peço que tudo que eu estou passando nessa noite, em seu nome, o Senhor venha entrar com uma providência. Pois, Senhor Jesus Cristo, aqui neste lugar e nesta causa, eu já não estou conseguindo mais realizar nada. As minhas forças já terminaram. A minha capacidade humana já cessou. Mas hoje, o pastor José Marcos está me aconselhando, Senhor Jesus, a entregar essa causa nas tuas mãos. Então, Senhor Jesus Cristo, toma esta causa nas suas mãos, porque assim está escrito na sua palavra. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele o fará. Confia, irmão, e entrega nas mãos de Deus em nome de Jesus e receba a sua vitória para a honra e glória do Senhor Jesus. E você, que receber a sua vitória, não deixe de contar o seu testemunho para nós. Escreve aqui embaixo nos comentários, deixa um like, se inscreve no canal, envia essa mensagem para uma pessoa que está necessitada, porque o mesmo Deus
que foi com Davi vai ser com você, em nome de Jesus. Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus Cristo.